Olá e seja muito bem-vindo ao canal Fluxo X. A conversa de hoje é, sem dúvida, uma das mais sérias e urgentes que já tivemos por aqui, pois ela envolve o risco real e imediato de perda patrimonial para milhares de investidores brasileiros. Se você acordou com as notícias sobre a prisão dos controladores e a liquidação do Banco Master, é possível que esteja sentindo aquele frio na espinha. E não é para menos. Vamos deixar de lado o economês bonito e ir direto à ferida. Existe sim uma categoria de investidores que pode perder tudo ou uma grande parte do que investiu e que não será salva pelo bote salva-vidas do Fundo Garantidor de Créditos. A ideia de que o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC, é uma espécie de seguro mágico que cobre qualquer erro, qualquer aposta e qualquer quantia é uma ilusão perigosa que precisa ser desfeita agora. A realidade jurídica e contábil de uma liquidação extrajudicial é brutal. Enquanto a maioria dos pequenos poupadores respira aliviada, pensando nos R$250 mil garantidos, existe um abismo silencioso onde caem aqueles que não leram as letras miúdas, aqueles que apostaram alto demais e aqueles que foram vítimas de uma gestão temerária de fundos de pensão. A pergunta central deste vídeo é: quem são as pessoas que vão ficar no prejuízo? E se você for uma delas, existe alguma esperança? Antes de prosseguirmos, eu peço encarecidamente que você utilize os comentários abaixo. Digite para nós: você tem investimentos no Banco Master? O valor ultrapassa o limite de garantia? Você conhece alguém que trabalha no serviço público e que pode ter a aposentadoria afetada por esse caso? Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois a troca de informações entre a comunidade agora é a nossa maior arma contra a desinformação. Vamos começar dissecando a anatomia do desastre, para quem tem muito dinheiro investido. O limite de cobertura do FGC é de R$250 mil, por número de CPF ou CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado. Parece simples, mas a matemática aqui é traiçoeira. Esse limite não se refere apenas ao valor que você depositou originalmente. Ele é um teto global que engloba o principal investido, somado aos juros remuneratórios acumulados até a data em que o Banco Central decretou a liquidação. Isso muda tudo. Imagine o seguinte cenário hipotético, mas muito comum. Um investidor chamado Roberto vendeu um imóvel há 2 anos e, buscando viver de renda, aplicou R$240 mil em um certificado de depósito bancário do Banco Master que prometia pagar sempre 40% do CDI. Roberto fez as contas e pensou: estou seguro, investi menos de R$250 mil. O tempo passou, os juros no Brasil subiram e o investimento de Roberto rendeu muito bem. Hoje, o saldo bruto dele seria de R$290 mil. Com a liquidação decretada hoje, o Fundo Garantidor de Créditos vai olhar para o saldo de R$290 mil e vai dizer: sinto muito, Roberto, meu limite é 250. O fundo paga o teto. Os R$40 mil de diferença, que é um lucro do Roberto, o dinheiro que ele usaria para pagar as contas do mês, simplesmente evaporam da garantia. Para esses R$40 mil excedentes, Roberto deixa de ser um investidor segurado e passa a ser um credor quirografário na massa falida. Guarde bem essa palavra, quirografário. No mundo jurídico das falências, isso significa que você está no final da fila de prioridades. Quando o banco quebra, o liquidante nomeado pelo Banco Central entra na instituição, demite a diretoria e começa a vender o que sobrou: as mesas, os computadores, a carteira de clientes, os imóveis. O dinheiro arrecadado vai para um bolo único. Desse bolo, primeiro se pagam os custos do processo de liquidação. Depois, pagam-se os direitos trabalhistas dos funcionários do banco, como salários atrasados e rescisões. Em seguida, vêm os créditos tributários, ou seja, os impostos que o banco devia ao governo. Só se sobrar dinheiro depois de tudo isso é que se começa a pagar os quirografários. A história das liquidações bancárias no Brasil, como nos casos do Banco Cruzeiro do Sul ou do Banco BVA,
mostra que a chance de um quirografário receber o valor integral é próxima de zero. Quando recebem, é uma fração muito pequena, anos depois, sem correção monetária adequada. Ou seja, quem ultrapassou o teto na prática deve considerar esse excedente como perda contábil imediata. Mas o buraco é mais fundo. Existe um segundo perfil de investidor que pode perder absolutamente tudo, até o último centavo, mesmo tendo menos de R$250 mil no Banco Master. Estou falando da regra do teto global de R$1 milhão a cada 4 anos. Muitos investidores profissionais que vivem caçando taxas altas em bancos pequenos esquecem que o FGC tem um contador de sinistros. Se você já teve o azar de ter dinheiro preso na quebra da BRK Financeira e da Portocred nos últimos anos, e somando esses eventos você já recebeu R$1 milhão em garantias, o seu limite está esgotado. Se hoje você tinha R$100 mil no Banco Master, o FGC não vai te pagar nada. Zero. Você vai direto para a fila da massa falida. O contador de 4 anos só zera depois que passa esse período contado a partir do primeiro pagamento. É uma regra dura, feita para evitar que o fundo seja usado de forma abusiva por especuladores, mas que pode pegar o investidor desatento de surpresa no pior momento possível. Agora vamos falar de um escândalo dentro do escândalo: os regimes próprios de previdência social e os fundos de pensão. As notícias que circulam dão conta de que fundos de previdência de servidores públicos, como o caso citado na mídia do Rio Previdência e outros institutos municipais, tinham alocações bilionárias em papéis do Banco Master. Aqui, a tragédia é social. Um fundo de pensão é um investidor institucional. Ele não tem a cobertura de R$250 mil para cada servidor. O fundo é um CNPJ único. Se o fundo tinha R$1 bilhão investido lá, o FGC cobre R$250 mil e os outros R$999.750.000 ficam a ver navios na fila de credores. Quem perde tudo nesse caso? O servidor público, o professor, o policial, o enfermeiro que passou a vida contribuindo para ter uma aposentadoria digna. Quando o fundo de pensão perde R$1 bilhão, gera-se um déficit atuarial. Esse buraco não desaparece. Ele precisa ser coberto. E quem cobre? Normalmente, ou se aumentam as alíquotas de contribuição dos servidores da ativa e dos aposentados, ou o Tesouro do Estado tem que aportar recursos, o que significa dinheiro de impostos de toda a população. É revoltante pensar que gestores qualificados colocaram o dinheiro da vida das pessoas em uma instituição cujos donos foram presos tentando fugir do país. Isso levanta questões gravíssimas sobre a governança e a responsabilidade fiduciária desses gestores. Mas o fato concreto agora é o prejuízo financeiro gigantesco que muito provavelmente é irrecuperável. Para você, investidor pessoa física que está dentro do limite de R$250 mil, a situação é menos catastrófica, mas ainda assim dolorosa. Você não vai perder o principal, mas vai perder a rentabilidade futura e a liquidez imediata. O processo para receber o seu dinheiro exige paciência e atenção aos detalhes. Não adianta correr para a agência bancária ou ligar para o seu gerente, pois o banco está fechado e sob intervenção. Tudo será resolvido digitalmente através do aplicativo do FGC. O passo a passo que você terá que seguir é rigoroso. O primeiro estágio está acontecendo agora e você não participa dele. É a consolidação da lista de credores. O liquidante do Banco Central está auditando as contas. Ele precisa ter certeza de que o saldo que aparece no sistema é real e não fruto de fraude. Esse trabalho de auditoria e montagem da lista leva, em média, 30 dias. Durante esse mês, você fica no escuro. O dinheiro não está na sua conta e não está na sua mão. É um período de angústia, onde as contas chegam e o dinheiro não. Assim que a lista for enviada ao FGC,
O pagamento é liberado em lotes. Você precisará baixar o aplicativo oficial. Muito cuidado nesta etapa. Golpistas criam aplicativos falsos com nomes parecidos. Verifique sempre o desenvolvedor na loja de aplicativos do seu celular. Ao abrir o app legítimo, você fará um cadastro completo. O sistema pedirá fotos dos seus documentos, frente e verso, e uma prova de vida através de reconhecimento facial. Não tente usar fotos de fotos ou documentos muito antigos e rasurados, pois a inteligência artificial recusa e isso trava o seu pagamento. Se tudo estiver certo, você indicará uma conta bancária de sua titularidade para receber a transferência. O dinheiro costuma cair na conta em até 48 horas após a finalização do cadastro no app. Mas lembre-se, isso só acontece depois que a lista de credores for processada, o que joga a previsão de recebimento para algo entre 30 e 45 dias a partir de hoje. E o que acontece com a rentabilidade nesse período de espera? Você perde. O contrato de investimento é rompido no dia da decretação da liquidar. Se o processo demorar 2 meses para te pagar, o seu dinheiro fica parado, sem render CDI, sem render poupança, sem render nada. Em um país com histórico inflacionário como o Brasil, dinheiro parado é dinheiro perdendo poder de compra. Portanto, mesmo quem recebe tudo do FGC, na verdade, recebe um pouco menos do que teria se o banco não tivesse quebrado por causa do custo de oportunidade e da corrosão inflacionária durante a espera. Agora vamos tocar na estratégia de guerra para quem tem valores acima do limite. O que você pode fazer para não dar esse dinheiro como perdido definitivamente? A via administrativa se encerra na habilitação do crédito. Você deve acompanhar o diário oficial e os comunicados do liquidante para saber o prazo para habilitar o seu crédito excedente. Você terá que provar que o banco lhe deve aquele valor. Uma vez habilitado, você senta e espera. Pode levar 5, 10, 15 anos. E talvez, ao final, você receba 5 ou 10% do valor. É desanimador, mas é a realidade. A via judicial é mais agressiva, porém mais cara e incerta. Advogados especializados em direito bancário e crimes financeiros podem propor ações buscando a responsabilização pessoal dos controladores. A tese jurídica é a seguinte: se houve fraude, gestão fraudulenta ou desvio de finalidade, a personalidade jurídica do banco deve ser desconsiderada para atingir o patrimônio pessoal dos donos. Estamos falando de mansões, iates, contas no exterior, carros de luxo. Se a justiça bloquear esses bens, eles podem ser usados para ressarcir os prejuízos dos investidores. No caso do Banco Master, com a prisão dos sócios e a tentativa de fuga, os indícios de fraude são robustos, o que fortalece essa tese. No entanto, esses processos são batalhas de titãs. Os banqueiros, mesmo presos, possuem defesas jurídicas milionárias, que vão recorrer de cada decisão até a última instância. Entrar nessa briga sozinho pode custar mais caro em honorários advocatícios do que o valor que você tem a receber. A formação de associações de credores para dividir os custos costuma ser o caminho mais inteligente. Há também um ponto de atenção crucial sobre as corretoras de valores. Muitos investidores, desesperados, estão ligando para XP, para BTG, para Rico, para Nuinvest, exigindo dinheiro de volta. É fundamental entender a estrutura do mercado para não gastar energia à toa. A corretora é apenas um balcão, um intermediário, como um supermercado. Se você compra uma lata de milho no supermercado e o milho está estragado porque a fábrica teve um problema sanitário, a responsabilidade primária é da fábrica. No mercado financeiro, a corretora apenas distribuiu o título do Banco Master. Pela regulação da Comissão de Valores Mobiliários, a corretora não é corresponsável pela solvência do banco emissor. Salvo se você conseguir provar que a corretora sabia da fraude e vendeu o título mesmo assim, agindo de má-fé, processar a corretora costuma ser um caminho sem saída. O risco de crédito é de quem emite a dívida, não de quem intermedia a venda. Outro risco que quem pode perder tudo precisa mitigar imediatamente é o risco de cair em golpes secundários. O vazamento de dados de clientes de bancos liquidados é uma praga no Brasil.
É quase certo que nos próximos dias você receberá ligações ou mensagens de WhatsApp de pessoas se dizendo advogados, representantes do banco ou funcionários do FGC. Eles terão seus dados, saberão seu nome e o valor que você tinha investido. O discurso será sedutor. Conseguimos uma liminar para liberar seu dinheiro bloqueado acima do teto. Basta pagar as custas judiciais de R$ 2.000. Isso é mentira. É golpe. Não existe liminar mágica. Não existe antecipação mediante taxa. Se alguém pedir dinheiro para liberar dinheiro, bloqueie imediatamente. O desespero é o terreno fértil onde os abutres operam. Proteja o que lhe restou. Vamos falar também sobre o impacto psicológico e o planejamento financeiro daqui para frente. Se você tinha sua reserva de emergência nesse banco, você está em uma situação delicada. Reserva de emergência, por definição, precisa ter liquidez imediata e risco zero. Colocar a reserva de emergência em um banco médio para ganhar 120% do CDI foi um erro estratégico. Agora, se surgir uma emergência médica ou um desemprego nos próximos 40 dias, você não tem o dinheiro. Quem está nessa situação deve imediatamente cortar gastos supérfluos e tentar levantar liquidez por outras vias, talvez vendendo algum bem ou antecipando receitas, para não precisar entrar no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito, cujos juros vão aniquilar qualquer rentabilidade que você teve no passado. Uma dúvida frequente que surge é sobre as contas conjuntas. Como fica quem tem conta com o cônjuge ou com um sócio? O FGC divide o saldo. Se a conta tem R$ 300.000 e são 2 titulares, o sistema entende que 150 mil é de um e 150 mil é do outro. Como o limite é 250 por pessoa, nesse caso, ambos recebem tudo. O problema acontece se a conta conjunta tiver R$ 600.000. Dividindo por 2, daria 300 mil para cada. Como o teto é 250, cada um perde 50 mil, totalizando uma perda de R$ 100.000 para o casal. É importante entender essa mecânica para não ser pego de surpresa na hora do cálculo final. A lição que fica deste episódio lamentável do Banco Master é duríssima, mas pedagógica. O mercado financeiro remunera risco. Quando você vê um CDB pagando 15%, 16% ao ano, enquanto o título público paga 10% ou 11%, essa diferença é o prêmio de risco. O mercado está te dizendo: olha, esse banco tem uma chance maior de quebrar, por isso eu te pago mais. Muitos investidores olham apenas a taxa e ignoram o emissor. Investir em crédito bancário exige análise de balanço. Exige olhar o índice de Basileia, que mede a saúde financeira do banco. Exige ver se o banco dá lucro ou prejuízo recorrente. Se você não sabe fazer essa análise ou não tem tempo, a regra é clara. Fique nos grandes bancos sistêmicos, Big Five, ou, melhor ainda, no Tesouro Direto, onde o risco é soberano. Ou seja, o risco é o país quebrar, o que é muito mais difícil do que um banco quebrar. Para aqueles que ultrapassaram os limites e agora enfrentam a possibilidade real de perder patrimônio relevante, o momento é de luto financeiro, mas também de ação racional. Reúna toda a documentação, notas de corretagem, extratos, prints da tela da corretora. Organize tudo em uma pasta. Mantenha seus dados cadastrais atualizados em todas as plataformas. E, principalmente, recalcule sua rota de vida, considerando que esse dinheiro não voltará no curto prazo. Não faça dívidas contando com esse recebimento. Se o dinheiro vier, daqui a meses ou anos, será uma surpresa positiva. Contar com ele agora é cavar um buraco ainda mais fundo. O sistema financeiro brasileiro é sólido, um dos mais modernos do mundo, e a atuação firme do Banco Central intervindo no Banco Master prova que a fiscalização existe. É melhor um banco podre ser fechado agora do que ele continuar crescendo e lesando mais pessoas no futuro. Mas, para a vítima individual, para o CPF que acreditou na instituição,
O consolo institucional é pequeno diante da perda financeira. Nós do canal Fluxo X continuaremos acompanhando cada desdobramento desse caso. Se sair uma nova lista de credores, se houver mudança nos prazos do FGC ou se surgirem novidades sobre a ação da Polícia Federal e a recuperação de ativos, traremos tudo aqui em primeira mão para você. Por isso, é vital que você se mantenha informado através de fontes confiáveis e não se deixe levar por boatos de grupos de mensagens. Muito obrigado por ter ficado conosco nesta análise aprofundada e necessária. Espero sinceramente que você não esteja entre os que perderam tudo, mas se estiver, saiba que informação correta é o primeiro passo para a recuperação. Se este conteúdo foi útil para esclarecer a sua situação ou a de alguém que você conhece, considere assistir aos nossos outros vídeos sobre segurança financeira e proteção patrimonial. A prevenção é sempre o melhor investimento. Um forte abraço e até a próxima!